dando sequência aí no nosso estudo, né? Vimos aí, estamos falando da interpretação da nossa lei penal, né? Vimos quanto ao sujeito, quem, né? Quem interpreta. Falamos lá que ela pode ser autêntica, o próprio legislador, doutrinários, estudiosos do direito, judicial, jurisprudencial, que são, né, o nosso poder judiciário em suas decisões. Depois vimos quanto ao modo, né, ou quanto aos meios, que é como será interpretada. Aí vimos que pode ser literal, histórica, sistemática, teleológica, tá joia? Trabalhamos e agora, para fechar, a gente vai ver quanto aos resultados obtidos, né, quanto aos nossos resultados obtidos. Quando há uma interpretação, ela pode ser declarativa quanto ao resultado, restritiva ou extensiva. A declarativa, gente, bem simples. A lei diz exatamente o que o legislador pretende. Ou seja, está certinho o que ele escreveu, a escrita e a interpretação. Bate exatamente em cima. Ou seja, o intérprete não restringe nem amplia esse alcance da lei. Ele mantém exatamente ali. Como ele disse, o exemplo lá que nós temos é o artigo 327, né, do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público. Lá o legislador disse exatamente quem é funcionário público para os fins penais. Ele não precisa, na nossa interpretação, nem ampliar a interpretação e nem restringir aquela interpretação. Nos exatos termos escritos, é exatamente o que se buscou ali. A restritiva, o nome já diz, né, gente? Fica mais fácil. Aqui ele restringe a interpretação. Pensem nisso. Eu vou restringir a interpretação. Olha lá, as palavras da lei dizem mais que seu exato sentido. E por isso é necessário reduzir o alcance da aplicação literal. Ou seja, aqui o ditadozinho já caiu assim na prova. Ó. Aqui na restritiva, a interpretação, né, quanto aos resultados na restritiva, aqui o legislador, ele escreveu lá, ele disse, ele falou mais do que devia. Não era necessário ele falar. Então eu faço o quê? Uma interpretação restritiva, diferente da extensiva. Aqui o legislador fala menos do que devia. E aí eu faço uma interpretação extensiva. Por exemplo, aqui na extensiva, para ficar fácil para você visualizar. Ó. Crime de bigamia. Beleza? Bigamia. O que é bigamia? 2 casamentos. Tranquilo? Então eu não posso ter 2 casamentos. Bi-2. Então eu não posso ter 2 casamentos. Mas se eu tiver 4? Aí pode ou é crime também? Raciocínio simples. Se eu fizer uma interpretação, ele não falou bigamia, trigamia, quadrigamia. Não. O que acontece? Ele fala bigamia, 2, mas eu faço uma interpretação extensiva. Então a bigamia é crime, logo a poligamia também vai ser crime. A joia também vai ser crime, fazendo uma interpretação extensiva. Então amarra assim comigo, ó. Declarativa, tá nos exatos, a interpretação está nos exatos termos da lei. Restritiva, aqui o legislador falou mais do que devia. Então eu interpreto de forma restritiva, restrinjo. Agora a extensiva, aqui não. Aqui ele é ao contrário, ele fala menos do que devia e eu tenho que estender. Outro exemplo extensivo que é mais fácil, restritiva é mais difícil, o exemplo, mas na extensiva é mais fácil. Lembra quando eu falei do direito constitucional no vídeo passado? Do artigo 5º no caput? Né? Brasileiros e o quê? Estrangeiros residentes do país. Se fizer uma interpretação extensiva, não é só residente do país, é todos os estrangeiros que estiverem no território nacional, seja de forma permanente ou transitória. Fechou? Então, isso aqui trata da nossa interpretação da lei penal. Veja que não tem nada de bicho de 7 cabeças, é bem simplesinho, basta uma leitura mais atenta, você vai conseguir matar tudo na tua provinha com muita facilidade. Te garanto, se você estudar, vai dar certo. Tá joia? Então, puxa o carro. E não fica parado não, sabe que a gente não pode parar. O negócio tem que ser acelerado 24 horas. Próximo tema que está lá no seu edital. Analogia, tá? Nós já demos uma breve pincelada com você quando estudamos lá na nossa primeira aula os princípios. Um dos princípios lá é o princípio da proibição da analogia em Malam Partem. Tá joia? E aqui agora a gente vai só ajustar aquilo que nós já estudamos lá. Tá joia? Primeira coisa aqui, ó. Analogia você não pode confundir. Analogia não se trata de interpretação da lei penal. Tá? Analogia não é uma interpretação. A analogia ela é uma integração, ou também chamado de colmatação. CSPNB, bicho, lá vem e mete lá que a analogia é uma forma de interpretação. Acabamos de estudar aqui no vídeo passado aqui, a interpretação da lei penal. Vocês viram falando de analogia ali? Não. Então cuidado.
Interpretação é uma coisa, integração é outra. E aí lá na provinha, ele vem colocando analogia, que pode ser Bonaparte, Malamparte e tal. É uma das formas de interpretação da lei. Você passa batido. Interpretação não, integração, cuidado. Tá? Integrar, comatação. O que significa isso? É preenchimento de lacuna. Tá faltando lei para aquilo ali, ó. Não tenho lei. Já vou explicar certinho como é que funciona. Tá faltando lei. Então, cuidado. Primeira atenção é essa. Interpretar é buscar o alcance da norma. Integrar é preencher a lacuna da norma. Daquele fato que não tem norma, melhor dizendo. Tudo bem? Então é mais ou menos assim. A analogia aqui, ó, é aplicado ao caso que, olha lá, ó, ao caso não previsto em lei. Ou seja, eu não tenho lei. Olha o exemplo fácil aqui, ó. O exemplo muito fácil. Eu dei esse exemplo, vou repetir com você o exemplo, que é o melhor exemplo que tem para você entender aqui, ó. Um dos, né? É um, mas eu acho ele mais simples para você visualizar. Analogia. Eu tenho um fato regulamentado por uma lei. Ocorre um segundo fato semelhante ao primeiro que não tem regulamentação nenhuma de lei. Então o que acontece? Eu pego essa lei do primeiro fato e aplico ao segundo fato semelhante. Com essa aplicação do segundo fato semelhante, veja que eu tenho que preencher, não tem lei aqui. Então essa aplicação aqui se chama analogia. Né? Fatos análogos. Analogia. Então, aquele dia que eu dei um exemplo para vocês no outro vídeo foi o seguinte. Eu coloquei lá, artigo 155, só relembrar, ó. Parágrafo 1º do Código Penal. Você lembra que é fatal para você entender. Tá? Ele diz lá no parágrafo 155, fala do furto. Parágrafo 1º diz que se o furto for durante o repouso noturno, pode esquecer mais não, hein? Estou dando exemplo ao mesmo tempo. Repouso noturno, a minha pena aumenta de 1/3. Tá? Se o repouso é durante se o furto é durante o repouso noturno, a minha pena vai aumentar de 1/3. Por que o legislador aumentou? Vamos buscar a interpretação teleológica agora aí? Qual é a finalidade? Teleológica é a finalidade. Qual foi a finalidade aí? Por que ele quis buscar nessa lei aí, aumentar no repouso noturno? Repouso noturno, noturno. Tá? Por que ele fez isso? Porque quando você está dormindo, caralho, você desvigia mais a posse dos seus bens. Você está torando, você não está vendo mais nada. Aí eu limpo lá a alma cebosa, aproveita que você está lá na sua caminha dormindo tranquilo, tá com menos vigilância sobre o bem, vai lá e furta. Beleza? Então, ou seja, é a conduta mais reprovável. Se ela é mais reprovável, tem que aumentar a pena dele. Essa é a ideia. Então, beleza. Eu tenho um fato, furto no repouso noturno, aumentando a pena de 1/3, está previsto em lei aqui. Mas e se o repouso da pessoa, se for um repouso diurno, trabalha de vigilante, como eu falei anteriormente, a lei fala de repouso diurno? Não, eu não tenho lei. Eu não tenho lei. Então, se eu não tenho lei, o que seria a analogia? Eu pegar o dispositivo legal aqui, ó, veja que os dois fatos aqui, ó, repouso noturno e repouso diurno, não são iguais, porque um estou dormindo à noite e outro de dia, mas são fatos semelhantes. Então, o que era a analogia? Eu pego essa legislação, essa lei, no parágrafo 1º do 55, e aplicaria por analogia aqui também, e aumentaria a pena, né, no repouso diurno, no repouso diurno também. Beleza? Mas aí que você tem que tomar um cuidado. Aqui eu só te demonstrei o que seria uma analogia. Tá? Só te demonstrei que seria uma analogia, mas a nossa analogia tem as suas espécies. Tá? Quais são as espécies que nós temos? Em Malampartem e em Bonaparte. Bem simples aqui, gente. Isso aqui é matéria fácil. Malamparte eu vou fazer o quê? Uma analogia para prejudicar. Malam de mal. Para prejudicar o réu. Por exemplo, a nossa analogia aqui, ó. Imagine que o furto aqui no repouso diurno, né? Não fala que a pena aumenta de 1/3 no diurno, só fala no noturno. Se eu fizer essa analogia, o que eu vou fazer? O que é a analogia? Eu estou aplicando o parágrafo 1º, não estou? Então logo eu estaria aumentando a pena dele aqui. Se eu estou aumentando a pena do réu, estou beneficiando ou prejudicando? Estou prejudicando. Então isso aqui que eu fiz para vocês como exemplo é uma analogia em Malampartem. Se ela é em Malampartem, ela é proibida, a analogia em Malampartem não é permitida no direito penal. Não posso fazer nenhuma analogia, tá, para prejudicar o réu. Mas posso muito bem fazer uma analogia em Bonaparte. Para quê? Para beneficiar. Bonan aqui, gente, ó, de bom. Malan,
de mal. Malam partem, não é aceita no direito penal. Muito bem-vinda a analogia em bonam partem. Bonam partem. O exemplo eu coloquei aqui, depois você vai dar uma lidinha. Eu vou te dar o exemplo de bonam partem agora. Olha só. Nós temos o artigo, a gente vai estudar ele lá nas aulas futuras. Nós temos o artigo 128, inciso 1º e inciso 2º do Código Penal, que traz para nós duas hipóteses de aborto permitido. Que pode praticar o aborto, é legal, é permitido, a própria lei permite. Mas o que nos interessa aqui é o inciso 2º, 128, inciso 2º, que é o chamado aborto humanitário, aborto piedoso, tá joia? O que é esse aborto? É aquele que a mulher, né, ela engravidou em decorrência do quê? Do crime de estupro, tá joia? Ela engravidou em decorrência do crime de estupro, então é possível ela realizar o aborto nesse caso, tudo bem? A própria lei autoriza. Mas qual é o crime que eu falei? Estupro. E quem que pode realizar esse aborto? Somente o médico. Aí o médico vai lá e realiza as manobras abortivas. Teoricamente ele cometeria o quê? Crime. Mas ele não comete o crime por quê? Porque a própria lei traz essa excludente de licitude para ele. Tá joia? Ela dá esse permissivo para ele praticar o aborto nessa circunstância. Mas somente o que? Se a gravidez for o que a lei fala? Crime de estupro previsto no artigo 213. Estupro está lá no 213 do Código Penal. Mas em 2009, por meio da Lei 12.015, foi criado um novo tipo penal, né? Que está previsto também de estupro, que está previsto no artigo 217A, que é o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Só que veja que o 128, inciso 2º, permite o médico fazer o quê? Estupro. Mas imagina uma menina de 13 anos que manteve relação sexual, tá joia? E ali independe se é consentido ou não, tá joia? E ela engravidou, com 13 anos engravidou, e ela engravidou. E aí nesse caso foi decorrência não do estupro propriamente dito, mas do estupro de vulnerável. E se o médico fizer agora o aborto, tiver lá o consentimento dela, ela nem vai importar, né, mas da representante legal dela, e aí? Nesse caso o médico responde pelo crime? Não também. Por quê? Porque a nossa legislação é bem simples o raciocínio, ó. Nós temos o crime lá, né? O médico, o crime de aborto, ele praticando o crime de aborto, mas tem o permissivo. Então tem a lei dizendo lá que ele pode realizar o aborto no crime de estupro. Mas a lei não fala nada lá no 128 permitindo o estupro de vulnerável. Então o que eu faço com o 128, inciso 2º? Aplico ao segundo fato, que é semelhante ao estupro de vulnerável, por analogia. E nesse caso também vai excluir o que aí? A ilicitude da conduta do médico. Se eu estou excluindo a ilicitude, ele não vai responder por crime. Da mesma forma. E aí o que acontece? Estou prejudicando ele ou estou beneficiando ele agora, ele não responder por crime? Aí estou beneficiando. Então fiz uma analogia em bonam partem. Beleza? Essa é muito bem-vinda no direito penal. Tá joia? Simplesmente a malam partem, esquece, essa não pode ser aplicada no direito penal. Fechou? Então vamos fechar num pacotão para matar essa guerra da analogia aqui, ó. Analogia é uma forma de integração e não interpretação. Bicho, eu já vi trocar essa bosta na prova um monte de vezes. E aí o aluno, professor, o que eu errei? Aí eu pego a prova, aí a hora que eu já pego a prova, que eu bato o olho, que eu vejo assim, né? Vontade de pegar o cabelinho. Porque eu fico batendo na aula, porque eu tô fazendo aqui no vídeo, aqui eu faço na aula a mesma coisa. Aí pego o cabelinho, né? Vontade de pegar o cabelinho, aqui ó, vem aqui ó. Interpretação, integração. Aí faz bem assim pra você. Né? Cara de toba. Não, pelo amor de Deus, não vamos perder essa porra aqui por causa disso aqui não. Isso aqui é atenção de leitura, caralho. Fechou? Essa é a ideia principal. As espécies, malam partem, jamais no direito penal, bonam partem, muito bem-vindo.